Maravilhoso, tu és tão bom, grandioso, tu és tão bom, perfeito é o teu amor, tu és tão bom pra mim. Viu, gente, como é fácil? Vamos adorar? Tu és tão bom, maravilhoso, tu és tão bom, grandioso, tu és tão bom, perfeito é o teu amor. Sejam bem-vindos. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão, é isso que nós dizemos nessa noite, maravilhoso. Tu és tão bom, sim, Jesus, grandioso. Tu és tão bom, perfeito é o teu amor. Tu és tão bom pra mim. É isso que declaramos nesta hora, Jesus. Tua bondade não tem fim, Jesus. Tua fidelidade se renova com a misericórdia todos os dias, pra mim e pra você, Jesus. Tu és tão bom, maravilhoso, tu és tão bom, grandioso, tu és tão bom, perfeito é o teu amor. Aleluia, Jesus, te amamos, Senhor. Tu és tão bom pra mim, tão bom pra mim. Ele é tão bom, Ele é bom o tempo todo, Ele é tão bom, Ele é Yeshua, o Hamashiach, o Deus da paz. Ele está aqui, Ele está aí. Jesus é bom. Amém, gente? Adorando ao Senhor, declarando essa verdade. Né? Se você já decorou, cante comigo. Abrindo os céus dessa live, nesse culto. Nós abrimos os céus, que resplandeça a tua glória. Eira, canta lavaz, vem o teu poder, Jesus. E nós chamamos, Senhor. Aleluias, adore, 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 Jesus. Eira, aleluia. Tu és tão bom, maravilhoso. Tu és tão bom, grandioso. Tu és tão bom, perfeito é o teu amor. Aleluia. Tu és tão bom pra mim. Você pode agradecer? Você pode glorificar nessa hora? Porque Ele é bom, porque Ele nunca falha, sabe? Nosso Deus é imutável. Todos os dias a gente pode contar com uma certeza. Deus não muda de humor, sabe? A gente se zanga e a gente muda de humor. A gente se frustra e a gente muda de humor. A gente muda até de valores quando a gente se frustra. Mas Deus não. Ele é imutável. Você pode contar. Essa é uma certeza. Aleluia, é uma certeza. Ele permanece como Ele é. Fiel, bom, santo. Aleluia.
Ele é bom, Tu és tão bom, Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Aleluia, adore. Muita presença de Deus nessa live, viu, gente? Se conecta aí, recebe. Tu és tão bom, maravilhoso. Tu és tão bom, grandioso. Tu és tão bom, perfeito é teu amor. Sejam bem-vindos, queridos. Tu és tão bom pra mim, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus sempre está perto. Essas lives é uma maneira também, né? É uma paternidade de Deus, é uma provisão de Deus para que a gente esteja perto, né? Deus tem suas formas de se manifestar e aleluias porque Ele se manifesta. Eu lembro que a Rose mandou um áudio para mim falando das lives, né, Rose? A Rose é pastora também, viu, gente? E ela mandou testemunhando do que Deus estava fazendo. Uma das coisas que ela falou, eu sinto vocês perto, eu sinto que, né, a gente está pertinho. E é isso, é uma forma da gente estar próximo, né? Tá junto, ao vivo, mesmo que a gente não pode estar presencial, mas a gente está perto. Uma forma de Deus também ser o Emmanuel. Aleluia. Deus é bom, não é, gente? Vamos agradecer e adorá-lo agora com as nossas orações, invocando a sua presença, que já está no nosso meio, na verdade, abraçando a sua presença, acolhendo a sua presença. Dê lugar a Ele e acolha Jesus. Acolha a presença. Amém? Senhor, nós queremos acolher a Tua presença nessa hora. Nós queremos dizer que Te amamos, nós queremos dizer que Te adoramos, nós queremos dizer que Tu és tudo para nós. Nós queremos dizer, Pai, que é bom ser igreja, que é bom estar perto. É bom, Deus, é bom, é bênção do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos fez um. E em Cristo podemos estar unidos, Pai, mesmo longe. Porque o Teu sangue é poderoso para fazer nas nossas vidas, para nos aproximar, para nos religar. Aleluia, para nos reconectar. Obrigada, Jesus, por tão grande amor derramado por nós. Sim. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Ah, Senhor, seja exaltado, seja entronizado nesta hora e reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Reina em nosso meio. Se manifesta em nosso meio. Se você tem uma causa, esta é a hora que a gente ora, adora. Coloca as nossas causas, Pai. Ah, Deus, nós já temos testemunho essa semana de trabalho, de emprego, né? Para alguém que a gente orou. Então, Deus é fiel, amém? Pai, nós apresentamos as nossas causas nessa hora diante do Senhor. Nosso corpo físico que precisa de saúde. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cura, o Senhor opera, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor é o psiquiatra dos psiquiatras. Ah, Deus, o Senhor é tudo, Pai. Onde procurarmos alguma coisa que precisamos, em Ti temos todas as coisas. Pai, nós Te exaltamos por quem Tu és. Obrigada, Jesus. Grande é o Teu amor. Seja abraçada por esse amor. Se você está precisando do abraço de Deus nessa hora, sinta-se abraçada. O Papai está aí. O Papai te abraça nessa hora e Ele tem prazer em acolher você. Porque você, para Ele, é único, é especial. O Senhor te ama como você é. Como você é. Aleluia, glória a Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Ah, Deus, nós cremos nisso, Senhor, Deus, nós cremos, Pai.
Porque no meio, Deus, da congregação, o Senhor abençoa. Aleluia. O Senhor manifesta a sua bênção, Pai. É na comunhão dos irmãos, Pai. Que a bênção do Senhor é manifestada, que a bênção do Senhor é derramada. Ah, Deus, aleluias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Nós te abençoamos, que as portas do Senhor sejam abertas para ti. Aquilo que não é do Senhor também se feche. Relações que precisam ser cortadas sejam. Em nome de Jesus, quando Deus quer nos curar, Ele nos dá um relacionamento. Quando o inimigo quer nos destruir, Ele também dá um relacionamento. Então, que em nome de Jesus, você fique atento às suas relações. O Senhor me diz isso agora. Em nome de Jesus, tem gente que precisa repensar relacionamentos, ordenar esta área. Em nome de Jesus, não se mova por piedade, se mova por decisão. Se mova por revelação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Que Ele abençoe o liberado da sua palavra nesta hora. Para a honra e glória do seu nome, Deus. Nós te exaltamos. Nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Faz a mãozinha aí para a gente dizer que estamos em concordância. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar a palavra, né? Vamos hoje meditar a palavra de Deus. Vai ser poderosa, amém, gente? Quem quer junto comigo? É poderosa a palavra de Deus. Tem coisa que traz mais vida pra gente do que a palavra de Deus, gente? Não tem. Quando a gente ouve, né, pessoalmente, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos reacender, de nos posicionar, né? De nos levantar, de trazer vida. Essa é a palavra de Deus. Mesmo que você esteja cansado, abatido, doente, em recuperação, a palavra de Deus não tem limites. Acredite, às vezes a gente acha, porque eu tô assim, eu vi e tal. Não, quando você, pelo contrário, a palavra de Deus, ela não tem limites. A situação que você possa estar passando, quando você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, ela tem esse poder destravador, né? De impulsionar, de levantar, de trazer uma nova perspectiva. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar hoje, sabe, continuar falando sobre o discipulado, mas aqui de uma forma hoje mais pontual, nós vamos falar de praxe, nós vamos falar de prática. Repete aí comigo. Prática. Nós vamos falar de prática. A prática do discipulado. A prática da fé. Porque a prática é o que nos leva a conectar a vida de Deus e nos tornarmos tal como Ele é. Ou seja, né, o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, não é? E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O Logos é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, né, ela se encarnou, ela é Jesus. Hoje, né, é por meio da palavra, pela revelação da palavra, desse Logos, que Jesus se manifesta entre nós. Amém, gente? Então, o Espírito vivifica a palavra. E quando essa palavra se une à prática, ela se torna parte de nós. Então, Jesus passa a estar dentro de nós. É por isso que ele diz que aqueles que se dizem amigos fazem o quê? O amigo faz o que eu vos mando. Né? Se você me ama, o que você tem que fazer? Guardar os meus mandamentos. Isso é o importar-se, isso é o amar para Deus. Essa é a forma que nós podemos dizer para Deus, nós te amamos. Porque nós estamos guardando, praticando, tomando por precioso tudo que aprendemos sobre Cristo, tudo que Ele fala para nós. Então isso se torna vida, sangue dentro de nós, coração, amém? Pensamento, forma de ver, vida, mas sem a prática. A gente incorre em outro problema que é o engano. Então é preciso prática. Amém, queridos? Prática, praxe, vida. É a prática do discípulo, né? É a prática do discipulado. É a prática da palavra, daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu. É a responsabilização.
Fala essa palavra comigo aí, gente. Responsabilização pelo que nós ouvimos. Aí nós vamos à prática. E quando a gente pratica sistematicamente, Jesus, Logos, né, é como se vai se encarnando entre nós. Amém, queridos? Vai se tornando parte da nossa carne, parte da nossa vida, parte do que pensamos, parte do que sentimos, parte do que agimos. Isso é poderoso, não, gente? Dá um glória aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Fico doida com a palavra de Deus. Mateus 7:24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixa eu só voltar um pouquinho. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, será comparado a um homem prudente. Não. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É essa junção. Ouvir e praticar. Aí sim, no dia mal a gente tá no suporte, tá sustentado, tá fortalecido. A gente não se enverga, a gente não se abala. Aleluia. Então, esse homem que ouve e pratica, ele é comparado a esse homem prudente que edificou a sua casa, construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E qual é o fundamento? Quais são os princípios? Ouvir e praticar. Gente, nós temos que deixar de ser ouvintes, né? Como a gente vai ler também em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes. Nós somos ótimos em ouvir. Tô certa ou não? Nós somos ótimos em ouvir, em consumir, mas nós somos muito péssimos, vou dizer, na prática, né? Qual é a distância do ouvir e praticar? O que está faltando, né? Que a gente precisa pensar, orar, descobrir em Deus por que no ouvir e na prática tem uma distância tão grande, né? Por quê? Nós precisamos, porque falta a gente crer, porque, gente, a gente fala que crê, mas fé é ação, né? Fé e obras. Então, eu creio, não crer não é um sentimento, né? Então, crer é um fundamento de vida, né? Então, eu preciso crer e praticar. Essa prática fundamentaliza, concretiza a minha fé. Praticar o que eu aprendi com Cristo, no discipulado, no dia a dia, o que Ele falou, o que Ele está construindo dentro de mim, eu começo a entrar com a prática imediatamente, fala comigo, imediatamente e sistematicamente. Imediatamente, porque se você não for imediatamente, o inimigo vai roubar, e sistematicamente. Amém, queridos? E aí sim, é isso mesmo, a palavra do semeador. E aí sim, nós vamos ter essa construção sobre a rocha, que pode vir e vai vir sempre na vida da gente. Tempestades, ventos, desertos, fornalhas. Mas nós temos sido esse homem prudente, né? Que nada abala ele, ou nós temos nos abalado. Por quê? Porque na hora que a fé precisa se manifestar e ela é na prática, a gente não está de fato crendo. Porque na prática se revela a nossa fé. Na prática revela a nossa fé. Amém? Porque se eu acredito em algo, eu faço. Se eu acredito em algo, se nós acreditamos em algo, nós fazemos. Qual é o problema então? Nós não acreditamos de verdade. Nós achamos que acreditamos. Mas aí nós vamos estar, como em Tiago 1:22, enganando a nós mesmos, sendo só ouvintes. Então a gente dá lugar ao espírito de engano e de auto-engano. Né? Nesse espaço, ouvir e praticar. A gente não pode dar esse espaço. A gente não pode dar esse espaço. Amém, queridos? Então a gente cai em engano. Engano de que a gente sabe. Engano de que a gente está fazendo.
Engano de que a gente está pensando como Cristo, sentindo como Cristo, agindo como Cristo. Né? A gente cai nesses enganos. Então, a gente precisa ser ouvinte e praticante. Então, comigo, glória a Deus, amém? Vamos lá, vamos seguir. E aí, eu trouxe para a gente pensar de uma forma prática, né? Como lidar diante da vida, né? A gente aprende com Jesus como ele lidou quando ele estava aqui na Terra, como ele ensinou seus discípulos a lidar de perto, na convivência. Então, Jesus vivia no seu dia a dia o quê? A prática da fé. A prática do que ele cria. Jesus estava aqui como um homem. Ele escolheu não pecar. Ele não usurpou do seu poder e da sua glória. Ele estava aqui manifestando-se como filho de Deus, mas como homem. Amém, queridos? Então, como Jesus lidava, para a gente aprender e olhar para Jesus e dizer, puxa vida, como é que eu lido com tal circunstância? Né? Mostrando aí Cristo, mostrando aí o discipulado que eu aprendi, mostrando aí a minha prática de fé, né? Como Jesus lidava diante da morte. A gente às vezes fica pesquisando um monte de coisa para saber como lidar diante da morte. Mas eu, assim, meu modelo é Jesus, né? Acima de qualquer outra instrução e conhecimento, meu modelo é Jesus. Então, como Jesus lidava diante da morte? Diante da morte de Lázaro, nós vamos ver, vou ler aqui com vocês, João 11, 3 a 6. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar. Né? A gente aprende aqui com Jesus que ele não se movia pelo desespero, né? E aqui ressalta que ele amava os 3. Mas ele só se manifestava no tempo. No tempo de Deus. No tempo do Pai. Então, e isso vem, né, dessa sintonia de Jesus, dessa intimidade de Jesus com o Pai. Né? Então, como ele lidava com tudo na vida? Intimidade com o Pai. Primeiro princípio, intimidade com o Pai. Ele não abria. Isso era uma prioridade na vida de Jesus. Prioridade na vida de Jesus. E precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Precisa ser uma prioridade. Essa era uma prática de fé. Estar com o Pai em intimidade. Então, ele recebia as direções. E aqui, a gente vai ver, depois Marta chega, né, vai atrás, eles vão atrás de Jesus, Jesus vai e demora, né? Porque Jesus não se move pela necessidade. Meus queridos, Jesus se move pela vontade do Pai. No seu tempo. Pode ser amigo, pode ser discípulo, pode ser o que for. Né? O sacerdote, pode ser quem for, pode ser a autoridade que for. Jesus não se move por necessidade, Jesus não se move por piedade, né? Jesus se move pela vontade do Pai. E quando fala que ele teve íntima compaixão, aquilo também vem do coração do Pai, para que ele se mobilizasse. Amém, queridos? Quantas vezes nós, no impulso, nós queremos... por causa da necessidade, a gente toma a frente das coisas e a gente vai resolvendo sem Jesus, sem a fé. Jesus praticava o que ele cria. Ele estava ouvindo Deus a respeito da morte de Lázaro. Ele se compadece. A gente vai ler no texto, né, completo, que não dá tempo de eu ler, mas vocês podem ler. Ele vai chorar. Mesmo sabendo do milagre, por quê? Porque ele se compadece dos seus amigos, da vivência deles. Ele entra na vivência dos seus amigos. Amém? Porque ele era humano. Deus humano. Então, a gente precisa ver como que Jesus lidava diante da morte dos seus amigos, por exemplo, né?
com sobriedade, sem desespero, movido pela paz. Paz do que, pastorara? De onde vinha essa paz se o amigo estava morrendo? Quando ele chegou já estava sepultado. Pensa eu e você, né? Na situação. De onde vinha essa paz, meu povo? A paz de saber quem é, de saber quem o seu pai é. E de saber que a ação e tudo está debaixo da soberania de Deus. É essa paz. É essa paz que precisa nos sustentar. E dessa forma ele lidava. Nós precisamos aprender a lidar com Jesus, com a morte, com as necessidades que aparecem. Nesse momento que parecem, gente, e elas são legítimas, né? Gente, pensando em alma, elas são legítimas. Mas existe um outro modo de viver, e o que Jesus está ensinando é isso aqui. Existe um outro modo de viver, né? De vivenciar. Eu posso chorar como ele chorou, mas ele não ficou no choro, certo? Eu posso dizer eu amo meus amigos, mas acima de tudo isso está a vontade do Pai. Isso é uma prioridade. Amém? Então, sem desespero, como ele lidou com a morte do seu amigo, sobriedade, paz. Sem culpa. Olha o problema sério da culpa, não é? Posso nem falar dela agora, porque é muito conteúdo para falar só da culpa. Tem que fazer uma live só sobre a culpa, gente. Mas ele lidava sem culpa. Oi? Então a necessidade não pode ser lugar de partida e nem de ação. Isso é uma pergunta, isso é uma afirmativa? Não, a necessidade não é um lugar de partida. O lugar de partida é o altar. O lugar de partida é o lugar de intimidade com Deus. Esse é o lugar de partida que vai mobilizar todas as coisas. A necessidade, essa necessidade que a gente tem, ela tem que estar convertida no altar. Pensando em necessidade, vamos lembrar lá de Jesus na tentação do deserto. Ele tinha uma necessidade legítima de comer depois de 40 dias. E o inimigo vai tentar ele em cima do quê? De uma necessidade, né? Transforma, você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A necessidade precisa se subordinar à palavra. Repetindo, a necessidade precisa se subordinar à palavra de Deus. Amém, queridos? Parece muito certo, isso é alma, parece, isso é século. Muito certo a gente pegar a necessidade que a gente vê, ir lá e fazer. Mas se a gente não se mobilizar, vendo a necessidade, primeiro indo para o altar, sabendo que Deus quer diante daquela necessidade, nós vamos nos mover, né? Não por íntima compaixão, que é um sentimento do espírito, mas por algo da alma. E aí nós podemos virar ativistas, né? Pessoas que estão ali sempre fazendo, mas sem nenhum sentido. Ok? Passando para a próxima. Então, outra forma, João Batista. Como que Jesus lida com a morte de João Batista? Mateus 14, de 12 a 17. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus, lhe disseram, o lugar é deserto, vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo ela pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixinhos. Então eu li todo o texto porque outra parte do texto também vai me servir para o que eu quero falar a seguir. Então, como Jesus lida com a morte de João Batista? Quando ele recebe o anúncio, ele retira-se, né? Ele retira-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. O que Jesus estava sentindo, né? Com a morte de alguém tão íntimo, tão precioso para o reino.
e que morreu de forma tão injusta. Mas nessa retirada de Jesus ali, à parte, né? As multidões ficaram sabendo. Aí Jesus tinha se retirado. Provavelmente estava ali com o papai, né? Meditando. Nisso a multidão segue Jesus. E Jesus vai atender essa multidão movido pelo quê, gente? Por quê? Porque a multidão seguiu, ele foi influenciado pela multidão, ou ele foi influenciado pela vontade do Pai? Pela vontade do Pai. E é por isso que ele sai daquele momento, que a gente pode dizer um luto de flash, né? Um luto de flash, e ele parte para a missão. Porque ele tinha o quê? Uma missão. Nesses 3 anos ele precisava implantar o reino de Deus. Isso estava sobre, né, acima de todas as coisas. Amém? Então ele sente a perda de João Batista, sente. Mas ele já vai para a missão. Amém, queridos? Exatamente, Rose. As demandas da vida e do outro nunca acabam. Por isso a gente nunca pode se mover por isso, né? Então, e Jesus, ele sai desse luto dele, né? Por quê? Porque ele, acima de tudo, estava a missão. Então, ele recolhe o seu sentimento ali, né? Lida ali naquela hora com o Pai. E em seguida já vai para o lugar da autoridade, da graça dele, que era implantar o seu reino. Amém, queridos? E a sua justiça. Então, aí a gente vai. Como ele lida, então, com a morte de João Batista? Né? Como ele lida? Senso de missão. Recolhimento. Né? Primeira atitude de Jesus, recolhimento. Altar e missão. Recolhimento, altar, missão. Né? É como ele vai lidar com a morte de João Batista. Então, Jesus lidou com morte, gente? Lidou. Vamos aprender a lidar com a morte? Jesus encarava a realidade da morte. Jesus não negava a realidade da morte. Amém, queridos? Vamos entender isso? Não sei vocês, na minha família pelo menos, existe esse comportamento da negação, né? Da morte, da enfermidade. Então a gente precisa encarar as coisas, saber que a gente tem graça para passar por elas. Isso é vida abundante, ter graça para passar pelas coisas sem sucumbir a elas. Ter graça, ter vida, ter palavra. Amém? Então, como Jesus lida com a sua morte ali no Getsemane, gente, né? Antes de chegar aquele momento onde ele vai ser preso, ele lida com essa realidade da missão dele, o que ele vai encarar, né? Ele sofre até suar sangue, né? Ele pede a companhia dos seus discípulos ali, e porque ele não queria ficar só, né? Então, quando ele se recolhe ali para orar, eles orem comigo. Mas Jesus não se permitiu ficar só naquele momento. Isso é tão maravilhoso, gente. Né? Porque Jesus, sabendo da morte, ele não diz, deixa vocês aí, vou. Não, ele chama os discípulos para estarem ali orando junto com ele. Então, ele passa por isso em oração. Diante da morte, da própria morte, ele passa em oração. Amém? Nós precisamos do Pai. Se Jesus, nesse sofrimento agonizante que ele passou ali, né, ele se isola, né? Uma coisa é um orando, outra coisa são 4. Tudo bem que eles não oraram praticamente, né, gente? Mas estavam ali, no apoio. Jesus precisava do apoio emocional, né? Tinha o apoio espiritual do Pai, mas tinha carne ali, tinha gente que a gente precisa, igreja, corpo. Apoio, gente. Às vezes a gente não tem palavra, a gente não consegue orar junto, mas só o apoio já faz grande diferença nessa hora. Grande diferença. Seja um apoiador nessas horas, né? Amém? Então Jesus lidou com a sua morte. Como? Com resignação, com humanidade, com a aceitação da realidade. E com honra, com dignidade. Amém? Glória a Deus, ele não ficou queixando, a gente sabe que ele foi como um cordeiro mudo, né, até a cruz. Ele estava glorificando seu Pai ali, sabendo que a sua missão estaria sendo cumprida. Amém? Então, vamos aprender a lidar com a morte com Jesus? Vamos parar de inventar aí? Vamos lidar com a morte como Jesus? Existem outras formas de lidar
com a morte, né? Sabendo que Jesus está perto, sabendo que nós temos o Espírito, sabemos que nós temos o apoio dos irmãos, sabemos que nós temos graça para passar. Pare de se isolar, pare de achar que vai resolver sozinho, pare de achar que é melhor ficar quieto, né? Isso é uma armadilha, gente. Isso é uma armadilha. Amém? Seja humilde, peça ajuda. Jesus pediu para os discípulos, né? Peça ajuda, passa junto, ore. Amém, queridos? É verdade, né? É isso aí, gente. Como Jesus lidava com a escassez, a falta e a necessidade. Por isso eu li o texto da multiplicação dos pães, né? Essas coisas não ameaçavam Jesus. E é porque ele usava do seu poder, gente? Não. Não é porque ele usava do seu poder como Deus. Era como humano mesmo. Como um filho maduro de Deus, que ora, que busca, que tem direção, que tem equilíbrio. Porque ele nos mostra um padrão de homem, né? Homem que pode ser um homem, né, sem pecar. Ele nos dá um padrão, um modelo. E ele vence para nos mostrar esse padrão. Ele é o nosso modelo. Então, diante de uma multidão sem comida, ele cuida do coletivo, né? Ele cuida do coletivo, ele identifica o problema. Ele se sensibiliza também com o problema. Amém? Por quê? Porque Jesus era humano, mas ele não age assim, ele age no Espírito. A vida de Jesus nos mostra uma vida no Espírito, que é a proposta que ele nos dá, para a gente não só andar no Espírito, mas viver no Espírito. Em Gálatas 5:22, né? Sim. Então, diante de uma multidão, ele cuida do coletivo, ele identifica o problema, ele busca soluções e ele age em fé, né? Essa parte toda, identificar o problema, cuida do coletivo, busca soluções, a gente vê todo o cognitivo de Jesus funcionando, né? Em ação, amém? E o poder de Deus junto com essa manifestação de Jesus, um grande líder, né? Um grande líder. Então, é assim que Jesus lida com a escassez, com a falta, com a necessidade. Ele vê quais são os recursos. E a visão de Jesus, gente, diante de tudo isso, é sempre há algo que a gente pode fazer. Há um pouco que eu posso multiplicar. Vocês têm alguma coisa. Mas nós não temos nada, a gente está passando por isso. Jesus está dizendo, tem alguma coisa aí, né? Lembra lá de Eliseu, né? Da viúva, né? Das vasilhas. A gente tem, nem que seja as vasilhas, a gente pode pedir para os vizinhos, a gente tem. Amém, gente? A gente tem. Então, Jesus age assim. E como Jesus age com a rejeição? Como ele lida com a rejeição? Né? Como ele lida com a rejeição? Marcos 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Como Jesus lida, né, diante dessa rejeição. Há uma rejeição aqui, né? Uma rejeição da sua própria terra, da sua própria casa. É fácil lidar, gente, com essa rejeição, né? Não é fácil. Eles conseguiam ver o filho do carpinteiro, mas eles não conseguiam ver o filho de Deus, né? Eles conseguiam identificar o homem, mas não conseguiam identificar o Messias. Então, como Jesus lida com essa rejeição aqui? Que não é uma simples rejeição. Desculpa, gente. Ele segue seu caminho. Gasta seu tempo e palavras, não gasta seu tempo e palavras tentando se explicar
e nem se afirmar. Certo, meu povo? Respeita. Deixa eu beber uma água aqui, gente, pra ver se melhora. Repreendido cão dos infernos, em nome de Jesus. Respeita a visão que eles tinham de si, dele, e perdoa, né? Porque Jesus via no Espírito, né? Então, como Jesus faz? Ele não dá importância a isso. Como às vezes a gente dá importância às vozes da rejeição? Como a gente dá ouvidos à voz da rejeição? É ou não é, minha gente? A gente precisa saber lidar com essa voz, né? E essa voz vem da casa, da nossa casa. Essa voz vem daqueles que conhecem uma parte de nós. Conhece a manifestação filha, a manifestação irmão, mas não conhece a manifestação espiritual, né? E por isso não reconhece a autoridade espiritual. Por isso ele diz, não há profeta sem honra senão na sua casa. Por quê? Porque Jesus, para além de ser filho de Maria e de José, para além de ser um cidadão daquela circunvizinhança, né, para além de ser um irmão, ele tinha uma manifestação espiritual. Ele era o Messias, o enviado de Deus. E eles não conseguiam reconhecer. E muitos na nossa casa não vão reconhecer, né, essa identidade espiritual. Eles conseguem reconhecer, né, o filho do carpinteiro, consegue reconhecer a pessoa, consegue reconhecer, né, a parte humana, mas não conseguem reconhecer a unção. Não conseguem reconhecer a manifestação. E nesse lugar, é um lugar de rejeição. Vocês já passaram por isso, mas eu já passei. É doído, é sofrido, mas a gente precisa fazer como Jesus, e assim eu fiz. Segue em frente. Segue em frente. Continua manifestando para aqueles que creem. Continua manifestando a tua identidade espiritual para aqueles que creem. Amém, queridos? Por favor, vocês estão pegando aí, em nome de Jesus? Continua manifestando, segue teu caminho, para de tentar provar, comprovar, afirmar-se, sabe? Para de tentar buscar a atenção das pessoas. Você não vai encontrar nesse lugar honra. E sem honra não há manifestação de poder. Repetindo, sem honra não há manifestação de poder. Só vamos lembrar uma coisa, era Jesus ali. Era Jesus. E ele não realizou milagres. A não ser uns poucos. Umas poucas curas. Que nem foi colocado como milagre. Poucas curas. Porque sem honra não há poder. Porque, gente, a honra, que é o reconhecimento da autoridade espiritual sobre alguém, se essa pessoa de fato tem, amém, gente? Porque também tem o caso de não ter, né? Então, não há... a honra, ela extrai uma manifestação espiritual. Ela extrai poder de Deus. Amém, queridos? A honra, ela é poderosa, gente. Então, no reino isso é um princípio, sabe? É um princípio. Então, a gente precisa extrair, né, com a honra, o melhor daqueles que estão à tua volta, daqueles que te servem, daqueles que alimentam tua fé, daqueles que estão próximos aí ao teu redor, na tua igreja, teu ministério, enfim, na tua casa, né? Que tem realmente autoridade. Extraia, né? Mas o poder só é extraído com honra, né? Essa manifestação espiritual. Então, eles continuaram, sabe, na mesma revelação, né? O filho do carpinteiro, o irmão de fulano, cicrano. Só isso, não tiveram mais nada. Porque eles não conseguiram vislumbrar o Filho de Deus, o Messias. Vamos aprender com Jesus como lidar com isso? Pelo amor de Deus, segue teu caminho. Vai com a tua unção para aqueles que creem, diante, lógico, da palavra de Deus, da direção de Deus, do altar, né? Não gaste seu tempo e palavras tentando se explicar. Respeite a visão que eles têm, em nome de Jesus. Se a visão é aquela, se as pessoas só conseguem te ver como filho, como irmão, assim, né? Ok, é isso que você vai ter apenas, né? Então, para de perder tempo, perdoa e segue. Perdoa e segue,
Em nome de Jesus. Como Jesus lida com a traição? Vamos aprender? A gente sabe que ele foi traído. A gente vai ver isso também. Eu acho que eu esqueci de falar de Pedro. E Pedro vai entrar aqui também. Como ele lidou com a negação de Pedro, né? Que era um discípulo, né? E Jesus vai lidar. Não foi exatamente uma traição, né? Mas ele vai lidar com essa rejeição. É um tipo de rejeição, né? E ele lida também. Por quê? Ele aceita a humanidade de Pedro, né? Ele aceita o processo de Pedro, né? E sabe, né, que tudo que ele plantou estava lá. Todo o depósito que ele fez dentro da vida de Pedro estava lá. Então ele lida com a rejeição de Pedro dessa forma, aceitando a humanidade de Pedro, aceitando o processo de Pedro. Amém? E o depósito que tinha sido feito. E aí a gente volta para a traição. Né? Quando Jesus é traído, deixa eu ler o texto aqui. Não, não é esse não. Jesus é traído, né, por Judas. O que acontece ali? Jesus não se deixa ofender, né? Por quê? Porque já estava escrito. Mas o homem maduro, o homem espiritual, o homem maduro, ele sabe que no chamado, no processo da missão, ele vai ser traído. Dura coisa de lidar, dura coisa de viver, né? Por quê? Porque a gente é traído porque a gente amou, porque a gente se gastou, porque a gente investiu, não é assim? Mas Jesus entendia isso. Jesus não esperava dos homens. Jesus esperava de Deus. Vou repetir, Jesus não esperava dos homens. Jesus esperava de Deus. Difícil isso, né? Mas é a verdade. Então ele não se deixa ofender. Por quê? Porque ele não esperava de Judas algo diferente, né? Ele esperava de Deus. Amém? Então, ele não se deixa ofender, mas ele compreende que na sua missão ele enfrentaria esse tipo de problema, né? Isso é maturidade. Hoje nós estamos falando, em suma, essa palavra é sobre maturidade, né? Ele não se deixa ofender, mas ele compreende que na sua missão ele enfrentaria isso, ele perdoa, sabe? E ele chama Judas de amigo. Por quê, né? Amigo aqui vieste. Porque Judas é aquele que vai ajudá-lo, né? Chegar na sua missão, né? Porque a gente vê os inimigos, aqueles que nos traem, como só vê o lado ruim, né? Vê como inimigo. Vê como, né? Só com o inimigo. E ele vai dizer, não, você é meu amigo, porque você está me ajudando a cumprir minha missão. Amém? Você faz parte desse cumprimento da missão. Dura coisa para Judas, né? Mas você faz parte do cumprimento da minha missão. Então, os nossos opositores, ou aqueles que nos traem, na verdade, estão nos aproximando ainda mais da nossa plenitude do chamado. Amém? Glória a Deus. E como Jesus lidava, gente, vocês tenham paciência, só tem mais 2 tópicos, tá bom? Como Jesus lidava com a perseguição dos fariseus. Ai, gente, aqui eu vejo a manifestação do leão, né? Jesus com os fariseus, ele lidava como o leão de Judá. Ele se manifestava rugindo, né? Jesus era doce, Jesus era manso, mas quando se tratava dos fariseus, Jesus rugia, né? Então, vamos ler Mateus 22, 15 a 21. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece. Gente, olha só, o começo do discurso, né? Como que pode, né? Eles planejam, depois eles enviam esses discípulos para lançarem uma armadilha diante de Jesus, né? Aí Jesus diz, dize-nos, pois, o que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, isso é legal, conhecendo-lhes a malícia, né? A gente precisa andar no Espírito, e andar no Espírito não é ser ingênuo, andar no Espírito não é ser bobinho,
andar no Espírito é estar atento no Espírito, né? Ao que está no nosso entorno, em contato, né, com o nosso entorno, com as pessoas que estão nos seguindo, né, gente? E aqui Jesus estava conectado com essas pessoas, ok? E aí Jesus, né, mostrai minha moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhes perguntou: de quem é ficha e inscrição? Respondeu: de César. Então lhes dá, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Jesus discernia, Jesus andava lidando com a realidade, né? Ou seja, enxergando a realidade. Para isso é preciso contato, conexão, né? Para estar atento que, né, isso existe, né? E não para rebater, mas para discernir e não cair em armadilhas. Amém, queridos? Então era assim que Jesus lidava, né? Confrontando com palavras, confrontando com atitudes, né? Jesus rugia. Agora, acho que é no fim, para terminar, como Jesus lidava com o cansaço, né? Quis terminar com esse, né? A gente sabe, né? O texto bíblico, que quando Jesus está diante daquela tempestade, Jesus só deita lá, né? Arruma seu travesseirinho lá e dorme, enquanto tem uma tempestade acontecendo ao seu redor, porque Jesus não perdia o seu equilíbrio por causa de uma tempestade. Porque ele estava em Deus, no Espírito. Não é porque ele ia resolver o problema, é porque ele estava com o Pai. Então, quando Jesus estava cansado, o que ele fazia? Descansava. Dormia. É simples? Não é simples. É simples? É simples. O problema é que a maioria de nós somos neuróticos, sabe? E o neurótico, ele complica tudo. Ele não simplifica nada. Ele complica o mundo. Ele faz o mundo complexo. As ações complexas. E Jesus está dizendo: tá cansado? Dorme. Tá com fome? Come. Né? É isso, gente. É simples. Sem questionar: mas agora, será que eu não tenho que fazer isso? Não, eu devia estar fazendo aquilo. Isso é neurose, tá, gente? Ai, meu pai. Eu preciso falar essas coisas, né? Porque é verdade. Então, essa interrogação o tempo todo, né? Se é um cansaço real, vai, dorme, descansa, né? Tem que partir para ação, Jesus partiu para ação. Ok? Era assim que Jesus lidava com o cansaço. Descansava, né? Estou falando aqui de forma prática. Era assim que Jesus fazia, resolvia os seus problemas, né? E essa paz interior, que é uma forma de descanso também, vinha desse relacionamento que é lá o primeiro pilar, né, do discipulado, intimidade com Deus. É isso aí, Carla. Pois é desse jeito que acontece. Então, Jesus, como lidava com cansaço? Ele recolhe-se. Foi, Sula. Jesus ensinou tudo perfeito. Sejam bem-vindos quem está entrando agora também, amém? Jesus ensinou tudo perfeito. Então, como ele lida com o cansaço? Como eu falei, ele descansa, né? É simples, descansa, né? Dorme, ok? Recolhe-se, retira-se. Gente, isso parece também simples, não é? A gente é tão bom em se expandir, mas a gente é tão ruim em saber se recolher. Porque a gente se recolhe na hora que a gente quer se isolar e ficar lá nas nossas neuroses, né? E na verdade, Jesus não. Jesus se recolhe quando precisa se recolher. E ele se expande quando precisa se expandir, vai para a ação, amém? Então, tão... Como Jesus lidava com isso, com o cansaço? Ele recolhe-se, ele se retira. Ele precisava estar com o Pai. Gente, ele priorizava. Beijo, meus queridos discípulos, amém? Vou subir a montanha. Foi um prazer, como a Marinha diz, inenarrável. Mas agora eu vou estar com... E aí, o que a gente complica, como eu estava falando ali? Como a gente complica? Ah, não, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Ou minha irmã tá em casa, ou minha mãe tá não sei... Aí a gente começa a complicar. É simples. E seja decidido. Separe as coisas para Deus e firme-se nisso. Agora é meu tempo com Deus. É lógico que a gente precisa flexibilizar em alguns momentos, mas não todo momento, não, gente. Sabe? A gente tem que ser pessoa firme. Isso é caráter. Ser firme é caráter. Então,
recolha-se, saiba se retirar. Saiba entrar, saiba se retirar, né? Ok. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Todo mundo bem aí? Glória a Deus. Me dê um retorno para eu ficar sabendo que tá tudo bem, que eu sei que eu tô pregando coisa dura aqui, né? Então, é isso. Eu tô terminando agora. Jesus vivia dentro da sua missão. Tudo partia desse lugar, né? Da sua missão, do seu chamado. É isso aí, Sula. Lidava com o seu entorno, tinha contato, conexão com as pessoas. Ele não estava com as pessoas parcialmente, ele estava inteiramente. Outra coisa, dá uma outra live, está inteiro na vida, sabe? Está inteiro com as pessoas, está inteiro no seu presente, né? Enfim, mas isso aí, já estou falando de psicologia, Gestalt, mas é isso, a Bíblia também já fala disso, né? Então, Jesus vivia dentro da sua missão. A partir daí, lidava com o seu entorno. A base de tudo o que fazia vinha da obediência a 2 princípios. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, ele partia desses 2 princípios, né? De tudo que ele fazia. Jesus, em tudo que a gente viu como ele lidou. Rejeição, traição, com a sua morte, seu chamado. Com tudo que ele conviveu. Gente, tem um monte de coisas, né? Mas eu só condensei algumas aqui. Jesus não se vitimizava. Né? Quantas vezes na situação, só porque você está cansado, você já começa a se vitimizar. Não é? A gente tem que sair desse lugar. Nós somos responsáveis por estarmos cansados, continuar cansado. Nós somos responsáveis por estarmos adoecendo espiritualmente, porque a gente não está alimentando espiritualmente. Eu falo nós, porque eu também faço parte disso. Né? Nós somos responsáveis por estar vivendo uma vida que a gente não está satisfeito, feliz em Deus. A gente é responsável. Então, Jesus não se vitimizava. Jesus andava, né, consciente das suas responsabilidades, das escolhas que ele fez. É isso aí. Tá certo, minha gente? Então, não se vitimizava nem mesmo quando foi preso, porque Jesus conhecia a sua missão. É isso aí, Rose. Tem que falar isso mesmo, né? Tem momentos que é assim, a gente tem que colocar limites nas relações. Então, amém? É isso que eu queria trazer hoje para vocês. Dizer sim, dizer não e assertivamente, a gente precisa fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Abençoa vocês. Vamos aprender, né, com Jesus como lidar com as coisas da vida, né? Jesus é o próprio manual encarnado. Que bom, Sula. Jesus é o próprio manual encarnado, né? Como Jesus lidava com falta de escassez, Jesus é o próprio manual. Vamos procurar em Jesus, antes de buscar outras fontes, outros conhecimentos, cheios de secularidade. Busquem em Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Que a gente cresça. Essa foi uma live sobre maturidade. Ah, Yara, mas eu já tenho tantos anos. Olha, eu também já tenho 50. Né? Preciso ouvir. Preciso amadurecer também. Amém? Vamos amadurecer, igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar agora para encerrar? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calma aí, gente, que eu tô colocando aqui uma música. E aí os anúncios me atrapalham, né? Vamos orar. Pai querido, nessa hora nós apresentamos os nossos corações, as sementes que foram plantadas, Deus, a palavra do Senhor, Pai. O que nós queremos é que ela se torne uma prática de vida. Que ela se torne, Senhor Deus, nossa própria pele, nosso próprio corpo. Que ela se torne parte de nós, que ela se encarne em nós. Nós queremos, ó Deus, manifestar, Senhor Deus, aquilo que vem do teu coração. Nós queremos os teus pensamentos, mas nós sabemos que sem prática é só um desejo, Pai. Não queremos ficar no desejo, no sonho, na fantasia. Nós queremos amadurecer. Abençoa-nos nessa hora, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja que está aqui. Abençoa cada um com a porção mesmo, Pai. Eu creio, Senhor, num batismo de autoridade, de maturidade principalmente.
de maturidade, são uma unção para crescimento, crescimento em outras áreas no Espírito, crescimento para viver uma vida no Espírito, crescimento para andar no Espírito. Nós precisamos do Senhor, sem o Senhor nós não conseguimos, mas nós queremos lidar com as adversidades, com o teu olhar, com a tua perspectiva, com a tua força, com a tua graça. Ah, Deus, não negando quem somos na nossa humanidade, mas aprendendo, Senhor, a viver no Espírito. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos ajuda nesse processo. Eu creio nisso, gente, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você no seu processo de maturidade, que o Senhor te dê graça. Lembre-se sempre, você está numa missão, né? Tenha suas prioridades elencadas para você mesmo. Tenha suas prioridades elencadas, em nome de Jesus, porque senão você sempre vai ser influenciado pelo externo. Então tenha isso claro para você, e que o Senhor te abençoe, e que venha sobre ti essa unção de crescimento espiritual, uma vida no Espírito. Em nome de Jesus, há duas formas de nós lidarmos na vida: com as nossas emoções, sentimentos, almas, perspectiva secular, ou com a vida no Espírito. A vida no Espírito, ela começa com intimidade com Deus e a palavra. Amém, queridos? É isso. Fiquem com Deus, bom final de semana. E aí a gente se encontra semana que vem, terça-feira, 18 horas. Hoje foi 19, tô vendo esse horário, como é que fica, né? Mas terça-feira vai ser às 18, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração.